me chamo Ana Flávia, estou me representando a Millennium Bus. O objetivo do nosso desafio da API é, então, aqui a gente trouxe o desafio, então, organizar dados, fiscalização eletrônica de trânsito, utilização pela administração pública e pela comunidade. Como que a gente junta essas informações principais e transforma em uma solução? Bom, a nossa solução foi uma API com dados consolidados, então a gente consegue gerar diversos microserviços que consomem essas APIs e alimentam tabelas pré-determinadas pela gente, que a gente montou, e elas alimentam diretamente um data lake. Um data lake é um repositório de dados que a gente criou com as nossas tabelas. Bom, como que a nossa solução ela vai servir para a comunidade e para as entidades? Entidades a gente colocou de forma geral, então entidades públicas e privadas, seja administração pública ou não. E comunidade como pessoa física. Então, essa API ela vai conseguir dados em tempo real para que as pessoas da comunidade possam consumir através de aplicativos ou aplicações web e consumir esses dados consolidadamente. As entidades elas vão conseguir uma estruturação de dados melhor e uma visibilidade desses dados mais abrangente. Então, elas vão conseguir usar esses dados para o planejamento estrutural e para o planejamento operacional da administração pública. Bom, nós usamos algumas tecnologias e a gente achou importante trazer aqui para vocês. A nossa API foi codada em C# e Python. A gente usou alguns frameworks, que é o Entity Framework, Identity e o Link. As plataformas que a gente utilizou foram as APIs da SP-Trans, a API de radares, a API do Easy. A gente montou uma aplicação em Docker, usou Swagger para a API como principal requisito solicitado para vocês, e usou o Draw.io para construir o nosso Data Lake. Nós trouxemos aqui o nosso Data Lake, que é explicado na versão. Tá, bom, basicamente a gente focou em ter pontos centrais do banco de dados, porque a gente entendeu de que existem informações vindo de todos os lugares. Então, assim, não tem um padrão, por exemplo, de localização, e a gente decidiu adotar um padrão de lat-long, ou seja, latitude e longitude. E por conta de a gente precisar desse padrão, a gente precisou da API, por exemplo, de uma API que lê o nome da rua e consegue transformar isso em lat-long. Essa foi uma das aplicações que a gente teve. E aí, com isso, a gente consolidou os dados num data lake, que basicamente ele pega um dado de ocorrência, e com ocorrência ele explode isso para... Esse tipo de ocorrência pode ser um acidente, e aí tem dados do acidente um pouco mais detalhados, infrações mais detalhadas, tipo de ocorrência também, e aí a gente, no tipo de ocorrência, a gente relaciona com uma entidade, ou seja, a ocorrência está relacionada a alguém que vai cuidar dessa ocorrência, uma polícia, um bombeiro, ou seja lá quem for. Então a gente também pensou nesse outro viés de quem vai cuidar disso, e com isso a gente tem um cadastro também dessas entidades. Bom, isso é a parte de acidentes e ocorrências, também a parte de vítimas, aí, que é um outro tipo de ocorrência. O outro que foi legal também, que a gente mapeou tudo com rua com uma tabela central. Por quê? As ruas elas são um conjunto de latitude e longitude que fazem uma linha. E isso daí também é determinado aqui, ó, na origem de destino do trajeto. Ou seja, a gente tem um trajeto que a rua percorre. Com isso, a gente consegue traçar perfis de origem e destino. A gente validou que isso é importante para empresas de transporte coletivo, como por exemplo o ônibus. Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, colocar origem e destino, a gente consegue colocar o dado de uma rua, por exemplo, uma latitude e longitude, que está presente aqui, e até mesmo a gente consegue mapear dados da própria rua, como, por exemplo, velocidade média, nível de congestionamento, se tem bloqueio e etc., que isso são coisas que a gente pega mais com o Waze. Perfil do veículo que passa mais na rua também, e aí a gente junta com o clima, que é uma tabela mais corrente. Bom, aqui é o nosso checklist, então a gente montou o nosso cronograma, onde a gente conseguiu realizar as consultas principais exigidas no desafio, montou o diagrama, o script para instalação em um log. A gente criou o nosso roadmap, então se a gente passar no desafio, a gente já tem os próximos passos para apresentar no dia 18. A gente vai criar todos esses passo a passo, a gente vai fazer uma autenticação por token, a gente acha que isso é importante para a segurança da nossa API. Esse é o nosso time, somos todos desenvolvedores. E o nosso contato. Muito obrigada. Bom, primeiramente, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar com os dados no Postgres e a gente percebeu de que se a gente utilizasse aquela base, a gente não ia conseguir
trabalhar bem com o nosso Data Lake. Então a gente falou, vamos fazer um Data Lake, a gente tomou uma decisão, era umas 11 horas da noite, de sábado, e aí o Data Lake demorou 4 a 5 horas para ser disponibilizado nas tabelas. A gente conseguiu disponibilizar tudo isso, e aí depois a gente começou a tratar esses dados e fazer alguns selects para essas queries. A gente não chegou a mandar os dados para o Data Lake ainda, é uma coisa que a gente faria na próxima semana. A gente tem já algumas coisas mapeadas para fazer isso, a gente já tem as relações que as tabelas fazem. Outra coisa que é interessante mostrar também, que é aquela que ele não mostrava, é que a gente também mapeou com as tabelas atuais. Ou seja, com as tabelas que a gente já tem, que já foram disponibilizadas para nós. Foi o que a gente começou a pensar. Aqui, ó, por exemplo, aqui, opa, não sei se vai dar para focar bem. Mais embaixo tem os dados do radar, aqui ó, esses aqui são os dados do radar. E aí a gente pensou, bom, radar basicamente ele dá velocidade, alguns trechos de origem e destino, mas não tem nada que a gente consiga trabalhar com dados muito agregados sem ser isso. Pelo menos na nossa percepção. E aí o que aconteceu? A hora que a gente começou a vir um pouco mais para cá, a gente viu uma riqueza um pouco diferente de dados, que aí a gente envolve infração, a gente envolve velocidade de outros pontos, e a gente envolve também outros eventos que acontecem no meio da via. Então a gente, por conta disso que a gente explodiu para o Data Lake, que é um modelo um pouco mais explorado. Por conta de a gente não ter conseguido ter tempo hábil para ter o Data Lake funcionando, a gente desenvolveu parte da API, mas a API ela não está retornando dados porque a gente precisa do Data Lake para retornar o dado. Então por isso que não vai dar para mostrar a API aqui agora funcionando para vocês darem uma olhada. Uma coisa que eu acho interessante até mostrar, que é o que eu estava falando com ele agora, aí você dá uma palavra, William, como é que você fez esse código, que eu acho um código bem interessante. Que é uma das dificuldades que a gente teve, que é da rua por extenso, e a gente conseguia a latitude e longitude. Explica um pouco como é que você fez. O que a gente percebeu foi que para fazer essa junção de dados entre ruas e algumas outras bases era muito difícil porque não tinha nenhum padrão que era seguido, assim. Então, por exemplo, tinha alguns dados que eram tipo cruzamentos de ruas ou números que seriam muito difíceis de cruzar com outras bases. Então a gente desenvolveu esse script aqui, que se conectava ao banco de dados e pegava essa base de infrações, mas poderia ser qualquer outra base que conseguiria obter o endereço, né? E a gente consegue fazer todo um loop com essa base, transformar esse endereço em uma latitude e uma longitude para conseguir fazer esse agregamento com as outras bases. Então, com isso a gente conseguiu fazer essa junção. Outra coisa que está no roadmap também que a gente não desenvolveu é que a base da Uber ela está com base em IDs do... esqueci o nome agora, do OpenStreetMaps. Isso é outra coisa que a gente tem mapeado para conseguir também absorver os dados da Uber. Por conta de a gente não ter esse deparo do ID para a latitude e longitude, a gente não conseguiu utilizar os dados do Uber. Outra coisa que a gente tem mapeado também é assim, não sei se ficou tão claro qual que são as frentes da nossa API, mas as frentes são, não sei se vai dar para mostrar aqui, mas as frentes são basicamente white label, então a gente tem uma parte de curto prazo e uma parte de longo prazo. O curto prazo a gente entende que são dados mais, por exemplo, de trânsito, dados de ocorrências, trânsito, ocorrências, gente? Imprudências, clima e desastres. São esses 5. Então, assim, o que acontece? Você consegue consultar numa latitude e longitude um raio de quanto que você consegue, de quais eventos estão acontecendo por ali, com essa API de curto prazo. E a de longo prazo é o mesmo esquema, só que ele tem data início e data fim, e essa data início e data fim consegue mostrar um compilado ali de quantos acidentes aconteceram naquele data início e data fim, e aí a gente está até assim, querendo agregar dados de predição, de por exemplo, na próxima semana, quanto que isso pode acontecer, qual a chance disso acontecer, porque a gente já tem o dado histórico, a gente consegue treinar uma rede neural para isso. Então assim, em resumo dado de curto prazo e um dado de longo prazo. A gente chamou de curto prazo de última posição e o longo prazo de relatório consolidado. Então é basicamente isso, o relatório para poder público e o outro para comunidade. Exatamente.